Alô, boa noite, estamos de volta num plantão do canal Professor Belei, nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. O plantão se justifica porque notícia de última hora, confirmada por todos os grandes veículos de comunicação, dizem que os Estados Unidos e o Reino Unido estão atacando o Iêmen na sexta-feira, já é sexta-feira no Oriente Médio. No início dessa sexta-feira, então, várias cidades do Iêmen foram bombardeadas por navios americanos e pelo menos um navio do Reino Unido. A Fox está dando nesse momento que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha realizaram uma série de ataques aéreos contra locais militares pertencentes aos Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, na manhã de sexta-feira, já é sexta-feira, portanto, no Oriente Médio. Isso em resposta aos ataques contínuos do grupo militante a navios que viajavam pelo Mar Vermelho. A Fox News foi informada de que houve ataques a mais de uma dúzia de alvos Houthis por plataformas aéreas e superfície e também subterrâneas. Antecipando o ataque, as forças Houthis transportaram algumas armas e equipamentos fortificados para outros locais. Isso informou o Wall Street Journal, citando uma fonte oficial de defesa dos Estados Unidos. Relatórios locais indicaram que militantes Houthis estavam evacuando a cidade de Hadeidah, no Mar Vermelho. RT News, o canal russo, também está dando essa notícia agora. Diz o RT que várias explosões ocorreram já na sexta-feira, início da sexta-feira, em diferentes cidades do Iêmen. Segundo a mídia local, foram relatados ataques contra as cidades de Sana'a, Al-Adayat e Taiz. Enquanto a Al-Arábia informa com referência às suas fontes, o Reino Unido e os Estados Unidos iniciaram uma operação militar contra a infraestrutura Houthi no território iemenita. Bem, a Al-Arábia diz o seguinte: fontes relataram a Al-Arábia no início da sexta-feira uma operação militar dos Estados Unidos com o Reino Unido no Iêmen. O Wall Street Journal confirma que o Oriente Médio está preparando-se para ataques da coligação liderada pelos Estados Unidos contra os locais Houthis, depois do grupo ter desafiado ou ter dado um ultimato para que os Houthis parassem os seus ataques a navios no Mar Vermelho. Na verdade, no começo da semana, os Estados Unidos deram sim um ultimato aos Houthis: ou parem ou nós os atacaremos. A questão aqui é que pode envolver também o Irã, porque, segundo fontes da Al-Arábia, um grande navio iraniano que parece, ao que tudo indica, ajudava nos ataques Houthis no Golfo de Aden, rumou agora à noite, ou melhor, ainda já no começo da sexta-feira, para o Golfo de Omã, de volta, portanto, para o Irã, temendo que o Irã também seja alvo de bombardeios dos Estados Unidos e do Reino Unido. O Wall Street Journal informou também que diplomatas ocidentais disseram aos executivos navais que os alvos provavelmente incluíam locais de lançamento de mísseis, drones, radares e depósitos de armas em torno das cidades iemenitas de Hodeidah e Rajah. Desculpem a minha pronúncia. A infraestrutura na capital Sana'a também está na lista de alvos potenciais, disseram os executivos. Aqui no mapa vocês veem, então, nesses 3 marcadores em amarelo, as cidades que estão sendo relatadas como alvo dos bombardeios. Sana'a e mais ao sul, Taiz, seriam, então, provavelmente alvos de um porta-aviões americanos, já que os ataques envolveram também jatos, ataques aéreos. O site informava que militantes Houthis apoiados pelo Irã tornaram-se os primeiros no mundo a disparar mísseis balísticos antinavios com muita fúria, uma ameaça que tem sido um tema quente na discussão há anos. O grupo também tem utilizado um arsenal cada vez mais diversificado de mísseis de cruzeiro antinavio e colocado camadas de drones kamikaze em dezenas de ataques dentro e ao redor do Mar Vermelho nos últimos meses. Apesar de tudo isso, os detalhes sobre o arsenal de mísseis antinavios Houthis permanecem obscuros e, recentemente, um think tank
do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos elaborou um guia útil para essas armas. Então está aqui este guia que eu mostro a vocês aqui, vou deixar também na descrição do vídeo com o link para o The Drive. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos publicou pela primeira vez o seu, o detalhamento do arsenal de mísseis antinavios Houthis na semana passada. Foram fornecidos aos Estados Unidos detalhes sobre 6 mísseis balísticos antinavios e mais 6 mísseis de cruzeiro antinavio que o grupo Iemenita, apoiado pelo Irã, adquiriu desde 2014. É claro que os Estados Unidos, a sua mais famosa agência de inteligência, a CIA, sabia de tudo isso, evidentemente. Ninguém está sendo pego de surpresa nessa história. Surpresa mesmo é que eles continuam fazendo cara de paisagens quando alguém pergunta como foi que esses mísseis todos chegaram no Iêmen. Aliás, como foi que o Irã conseguiu tanto dinheiro para continuar desenvolvendo o seu projeto de armas nucleares para atacar Israel? Como foi que o Irã se tornou tão poderoso para fornecer armamentos pesados para o Hezbollah, para o Hamas, para a Jihad Islâmica Palestina e para outros grupos pró-Irã dentro do Iraque, já que o Irã tem uma economia capenga, pelo menos é isso que os números mostram: desemprego, falta de oportunidade para os jovens, inflação altíssima. Não obstante, o Irã tem dinheiro para fornecer armamento para todos esses grupos radicais e também enviar de quebra alguns aqui para a Venezuela. Como é possível? Alguém pode explicar isso? Alguém da União Europeia pode explicar? Da OTAN, da Casa Branca? Podem sim, mas certamente não o farão. Bem, eu vou ficar aqui acompanhando hoje, provavelmente não será uma noite tranquila, porque evidentemente as coisas estão escalando e muito. A guerra está escalando. Hoje é conflitos no mundo todo, até aqui na América do Sul. Mas em relação ao Oriente Médio, claro, a temperatura é muito mais elevada nesse momento, porque já existe a guerra de Israel contra o Hamas e outra engatilhada contra o Hezbollah. Israel também tem recebido ameaças dos Houthis, é bom que se diga. Mas o ponto mais nevrálgico dessa história é o Irã. Se os Estados Unidos e o Reino Unido atacarem o Irã, estarão atacando também, de quebra, a Rússia e provavelmente a China. Mas a questão do Irã é o seguinte: ele tem o seu próprio armamento, a sua própria força militar, que hoje já é de algum respeito. A questão é saber qual será o comportamento da Turquia, que se tem por um lado um discurso pró-Ocidente, porque faz parte da OTAN, tem por outro intenção de ser um líder no mundo muçulmano. Daí porque não se pode esperar que Erdogan abandone um país muçulmano numa guerra contra o Ocidente. E a Turquia, convenhamos, é um dos exércitos mais poderosos da Europa hoje. Situação muito tensa, meus amigos. Se alguém aí perguntar, professor, isso é indício da Terceira Guerra? Eu digo não, a Terceira Guerra já começou faz tempo. Pelo menos em vários outros setores, a Terceira Guerra se vai sentir. Como, por exemplo, a chamada guerra híbrida ou por procuração, ou até mesmo, como dizem alguns, biológica e cibernética. Mas agora, então, poderíamos ter um incremento. A guerra, tal como conhecíamos desde os anos 40, os anos 30, os anos 40, ou melhor, um pouco antes, desde os anos de 1914 do século passado. Aí é possível que sim. É possível que neste momento as coisas acabem explodindo também neste âmbito, o bélico, em todo o mundo, claro. Bem, um detalhe curioso. Eu estava, claro, já me preparando para o meu sono, porque eu trabalho bastante, como vocês sabem, e de repente o Alê Machado, meu querido amigo Alê Machado, me telefonou. Não é comum o Alê Machado me telefonar a essa hora da noite. Ele estava me avisando, me telefonando para avisar
que o conflito havia começado, que os Estados Unidos estavam bombardeando o Iêmen. Detalhe, o Ale Machado é jornalista, então resolveu fazer um papel de foca do canal Professor Belei. Deu a primeira reportagem, me obrigou a vir aqui fazer esse plantão. Então quero mandar aqui um super beijo no coração do Ale Machado, do canal Ale Machado Oficial. Eu provavelmente estarei amanhã lá no canal do Ale Machado para uma live, para comentarmos um pouco essa situação aí geopolítica bem quente da atualidade. E um beijo no coração de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.